Olá, alunos, tudo bem? Hoje, então, nós teremos o nosso último vídeo sobre arcadismo. Foi uma resenha para fazer esse vídeo, porque ele não carregava de jeito nenhum. Eu tinha feito um vídeo só, mas ele não carregou nunca. E aí eu tive que fazer parte 1, 2 e 3. Vamos lá. Vamos continuar e vamos falar sobre Tomás Antônio Gonzaga. Então, ele nasceu em 1744 e morreu em 1810. Nasceu no Porto, em Portugal. Foi para a Bahia quando ainda era criança. Como eu falei, era muito comum que os escritores estudassem direito em Portugal. Ele estudou direito em Coimbra. Lá teve acesso aos ideais árcades e iluministas. Ao voltar para o Brasil, então já falei um pouquinho com vocês sobre o iluminismo no contexto histórico. Ao voltar para o Brasil, passou a morar em Vila Rica, foi acusado de participar da Inconfidência Mineira, um movimento histórico bastante importante. Gonzaga ficou encarcerado de 1789 a 1792, quando foi degredado para Moçambique. A sua obra está muito atrelada às suas experiências pessoais. Então, gente, isso é muito importante. A obra dele reflete a vivência pessoal do autor. Só que isso é importante porque vocês não podem pensar que a literatura a questão da vivência, se a gente pensa que a vivência daquele indivíduo é refletida no poema e só, a literatura fica empobrecida. Então, mesmo que a vivência esteja refletida no poema, ela está refletida de uma maneira recriada, ficcionalizada. Tá? Então, a literatura... Por que eu tô falando isso? Porque se a gente pensa que a literatura serve para isso, ou que serve só para falar da história, embora a história seja muito importante para a literatura, a gente empobrece a nossa visão acerca da literatura. Então, vamos lá. Marília de Dirceu. Marília de Dirceu é o nome do livro dele. Então, ao incorporar a sua experiência pessoal à poesia, Tomás Antônio Gonzaga consegue fazer versos mais emotivos e espontâneos. Tem uma característica até da escola sequente, que é o romantismo. Então, vamos lá. Consegue fazer versos mais emotivos e espontâneos, indicando já o início da transição do arcadismo para o romantismo, porque o romantismo vai tratar, sim, da emotividade, da subjetividade. Então, a sua poesia lírica, ou seja, que retrata os sentimentos, que é mais introspectiva, parte mais conhecida da sua produção, é um dos resultados desse processo. As liras que compõem Marília de Dirceu remontam à paixão que o autor, Tomás Antônio Gonzaga, sentia por Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. O pseudônimo, ou seja, um nome inventado de Maria, é Marília, e de Tomás é Dirceu. Ele tinha mais de 40 anos e ela era adolescente, vejamos só, não é mesmo? Ele também escreveu cartas chilenas. Tomás Antônio Gonzaga também escreveu poemas satíricos, ou seja, quando a gente pensa em poemas satíricos, o que esse poema propõe? Lembram lá do Gregório de Matos, do Barroco? O que ele fazia no poema satírico? Ele apresentava 4 vertentes, né? Uma era escrever poema satírico, poemas que faziam uma crítica à sociedade baiana naquela época. Então, poema satírico é um poema que tem por objetivo principal fazer críticas. Então, nas cartas, o governador da capitania de Minas, Luiz da Cunha, era chamado de Fanfarrão Minésio. Temos também um outro autor, Alvarenga Peixoto, nasceu em 1744 e morreu em 1792. Então, gente, olha só, a data de nascimento e a data de falecimento, o lugar onde a pessoa morou, onde ela estudou, esses fatos não são muito importantes. O que mais importa é o contexto, importa também as características da poesia daquele autor, importa também se existem figuras de linguagens específicas ou não, se a linguagem é formal ou informal, tá? Isso importa. Tô falando isso para vocês não ficarem tão preocupados assim. Então, Alvarenga Peixoto produziu tanto poemas líricos, e a vertente, né? Por exemplo, se o autor se propõe a fazer mais críticas ou a falar mais sobre os seus sentimentos e de que maneira ele fala. Então, a linguagem é muito importante, a linguagem, a temática.
A biografia do autor, não é muito importante, a não ser em alguns autores específicos quando isso é muito nítido na obra dele. Aí já entra como temática, entendeu? O que aquele autor aborda? Ele aborda uma cidade específica, talvez porque ele tenha nascido lá, porque ele tenha uma memória daquele lugar. Aí sim vai ser importante, mas na grande maioria dos casos não é. Tá? Eu tô falando isso, por exemplo, quando eu penso em Drummond. Minas Gerais é muito importante para ele. Mas eu tô pensando em um autor sobre o qual a gente ainda vai falar, que faz parte do modernismo, tá bem lá na frente. Então vamos lá. Produziu tanto poemas líricos quanto poemas laudatórios, e a gente tem um outro conceito. O que são poemas laudatórios? São poemas escritos em homenagem a alguém. Entre os homenageados, louvou com sincera admiração o Marquês de Pombal, por ter participado da Inconfidência, que tinha o objetivo de conseguir a independência do Brasil, entre outras questões. Ele foi preso e desterrado e morreu em presídio. Silva Alvarenga, 1749-1814, obra principal Glaura. Nela aparecem elementos da fauna, e da flora nacionais, como a cobra, a mangueira, o beija-flor, apontando na direção de uma poesia nativista. Então, por que isso é importante? Eu não lembro se eu já falei, devo ter falado, né? Como eu falei pra vocês, eu fiz um vídeo grandão e ele não foi de jeito nenhum, e aí por isso é que esse vídeo está indo um pouco atrasado. Mas eu vou colocar pra vocês. Para que vocês entendam, eu tinha colocado na plataforma Romantismo Parte 1 e Parte 2. Eu vou tirar, porque ainda foi quando eu usava o quadro, eu vou tirar esses vídeos e vou colocar a parte 1, 2 e 3, mas já com a voz gravada, etc. Para que, enfim, tenha mais a ver, porque aí vai ser uma continuação de fato. Mas o que eu falei, que eu já tinha falado, eu falei de novo. É uma outra questão. E daí vocês podem estudar, então, o romantismo, vai estar tudo lá. E eu vou colocar também o primeiro vídeo de romantismo, ok? Como eu falei lá no vídeo de romantismo, a gente vai ficar um bom tempo falando sobre essa escola literária, porque é a maior que a gente tem. Se não é a maior, é a segunda. É a segunda maior. Então, por que a temática da obra é importante? Porque a gente tem... o que eu falei que eu queria falar. Tô falando muito falar, né, gente? Tô cansada. Hoje eu gravei muito. Mas vai assim mesmo. Tá certo. Então, olha só. Aqui, a gente já está se aproximando, a gente já está no final do arcadismo, indo para o romantismo. Então, quando a gente está saindo de uma escola literária e indo para outra, é muito comum que os autores ali do final de uma escola literária, que aqui no caso é o arcadismo, já apresentem algumas características da escola que está chegando. Então, aqui a gente tem elementos nacionais, né, uma poesia nativista, que é uma característica extremamente importante do romantismo. Tá? A gente tem, lá, adiantando, né? A gente tem lá no romantismo 3 gerações e a geração que vai falar muito sobre a questão da nacionalidade, da natureza, vai ser a primeira, ok? Então, essas características já estão avisando que outra escola vem, que é o romantismo, tá? Avisando assim, entre aspas, né? Vocês entenderam. São características que vão aparecer fortemente lá no romantismo, mas que já estão aparecendo aqui. Então, acho que esse é o último slide. Temos também os épicos indianistas. Então, uma outra coisa muito significativa. O índio vai ser muito... Ai, gente, tô falando importante toda hora. O índio vai ser extremamente recorrente lá também na escola literária romântica. Então, mais um elemento aqui em transição, certo? Então, vamos lá. Épicos indianistas. Gente, eu pensei que tivesse...
épicos indianistas. Quando a gente fala de épico, a gente está falando de epopeia. Então, a epopeia é um extenso poema, é um poema longo, narrativo heróico, que faz referência a temas históricos ou mitológicos. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar da Ilíada, Odisseia? São esses dois livros, essas duas obras muito importantes da literatura universal, são exemplos de uma epopeia. Então, são poemas longos que são construídos através de versos, né, ou seja, linha poética, que faz referência a temas históricos ou a temas mitológicos. Então, aqui a gente tem dois poemas épicos que foram escritos no arcadismo brasileiro: O Uruguai, de José Basílio da Gama, e Caramuru, de Santa Rita Durão. Então, ambas as obras abordam o papel do índio. Isso, somado à natureza exuberante que compõe os cenários, faz com que os épicos árcades tragam, em estado inicial, muitos dos elementos que serão largamente utilizados pelos escritores românticos. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem a figura do índio, que já aparece, mas que vai ser reforçada de uma maneira grandiosa lá em Romantismo. Beleza? Então, gente, é isso. Finalmente, amém, Senhor. Terminamos arcadismo porque foi uma história para conseguir colocar esses vídeos lá. E é isso, gente. Eu coloquei também uma folhinha para vocês lá na plataforma sobre arcadismo. Beleza? Façam a folhinha, mandem dúvidas e é isso. Bons estudos, não desanimem, lavem as mãos, tudo isso vai passar. Eu sei que tá complicado, mas vai passar. Beijos, cuidem-se.